O que acontece depois que morremos? Para muitos, não é um tópico sobre o qual queremos falar com frequência. E investigar mais a fundo os detalhes da passagem é uma tarefa difícil. Porém, é um fato da vida, uma inevitabilidade inescapável, e tem sido um tema recorrente para artistas, escritores e músicos de todo o mundo, por séculos. A morte é, indiscutivelmente, o maior, mais misterioso e mais perturbador dos grandes desconhecidos. Mas há algo sobre os aspectos físicos, mentais e espirituais da morte que pode facilitar um pouco o entendimento? Hoje vamos responder à pergunta: o que acontece depois que morremos? Primeiro, um pouquinho da parte sombria. O que literalmente acontece com os nossos corpos depois que falecemos? Bem, a maioria dos processos começa quase imediatamente depois que nosso coração para de bater e nosso cérebro deixa de funcionar. Pallor mortis refere-se ao modo como nossos corpos começam a ficar pálidos cerca de 15 minutos após a morte. Algor mortis é uma redução na temperatura que geralmente começa a se estabelecer dentro de 1 hora. Livor mortis é quando o sangue restante em nossos corpos se desloca para o ponto mais baixo possível devido à gravidade, deixando descolorações onde se estabelece. Geralmente é perceptível dentro de algumas horas. E então, há o rigor mortis, que é o enrijecimento dos membros, e talvez o mais conhecido de todos, os termos mortis, e os chamados sinais de morte. Geralmente ocorre dentro das primeiras 4 a 24 horas. E agora, o corpo que um dia esteve vivo e respirando é definitivamente um cadáver. Nesse momento, quando os músculos do corpo estão tensos, várias enzimas começam a decompor os tecidos humanos. E, eventualmente, os músculos que estavam rígidos pelo rigor mortis relaxam. E é aqui que o lado físico da morte toma uma virada bastante infame. À medida que todos os músculos, incluindo os do sistema digestivo, são liberados, também são liberados os conteúdos restantes dos intestinos. O processo que ocorre em todo o corpo, conhecido como putrefação, também se intensifica, decompondo a forma física em todos os níveis. Órgãos se liquefazem à medida que bactérias e fungos deterioram a carcaça até o esqueleto. Nossos dentes, unhas e cabelos geralmente são as últimas coisas a desaparecer, mas a maior parte disso ocorre em cerca de 1 mês. Para cientistas forenses e examinadores médicos, esse é um período de tempo vital, pois se houver dúvidas sobre como, quando ou por que uma pessoa morreu, o que exatamente acontece com o corpo após a morte, pode fornecer algumas respostas. Naturalmente, a pergunta de hoje não diz respeito apenas aos processos físicos observáveis. Também há o cérebro a ser considerado. E de uma perspectiva mais espiritual, nossa consciência. Ao pensar sobre momentos específicos da morte, muitos consideram o momento da morte cerebral como o mais importante. É quando todos os sinais de funcionamento do cérebro desaparecem e toda atividade elétrica no cérebro cessa. Dado o nosso entendimento cada vez maior de como o cérebro funciona, há algum debate sobre os critérios para a morte cerebral. Mas em termos de o que acontece depois que morremos, o cérebro acaba sucumbindo à mesma decomposição que o restante do corpo. As ideias sobre quando morremos se expandem ainda mais, em parte graças aos testemunhos de pessoas que relataram terem sido trazidas de volta à beira da morte, passando pelo que é comumente conhecido como uma experiência de quase-morte. Graças às dramatizações na mídia, existem certos estereótipos sobre como uma experiência de quase-morte pode parecer. Uma luz celestial, os portões perolados, nossos entes queridos todos nos esperando do outro lado. E, até certo ponto, essas imagens têm sido confirmadas por relatos do mundo real. Especialmente o aspecto da luz branca. Também é relativamente comum
as pessoas recordarem uma experiência fora do corpo, vendo-se na mesa de operação do hospital, por exemplo, bem como uma forte sensação de paz, como se todos os seus medos e ansiedades tivessem sido levados. Falando cientificamente, as experiências de quase-morte são um conceito complicado. Não há evidências de que sejam resultados de uma visita real ao além, mas há teorias de que são provocadas por mudanças repentinas no cérebro, especialmente no lobo temporal e no hipocampo, ou que são alucinações desencadeadas pela falta de oxigênio. Também existem teorias psicológicas sobre as experiências de quase-morte, incluindo a ideia de que acontecem porque estamos culturalmente condicionados a esperá-las e que a visão arquetípica do túnel e da luz está de alguma forma relacionada ao trauma do nascimento. Mesmo as explicações mais convincentes têm dificuldade em explicar casos em que os pacientes conseguem se lembrar de ver, ouvir ou vivenciar coisas que seria impossível saberem. É aqui que entram em jogo nossas ideias sobre consciência. Um estudo de 2017 da Universidade de Southampton, no Reino Unido, desafiou a crença anteriormente estabelecida de que a consciência geral no cérebro cessa aproximadamente 30 segundos após o corpo parar de receber sangue bombeado pelo coração. Em vez disso, sugere-se que exista uma janela de até 3 minutos durante o estágio cardíaco da morte, quando ainda podemos estar um pouco conscientes do nosso entorno. E talvez todas as experiências de quase-morte ocorram durante esse período, antes que um paciente seja trazido de volta de uma parada cardíaca e volte à vida. Além disso, embora saibamos, em grande parte, o que acontece com nossos corpos após a morte, existe um debate em andamento sobre se isso realmente é o fim. Porque, e se nossa consciência continuar a existir após a morte biológica? Baseando-se em ideias primeiro apresentadas por René Descartes, o neuropsiquiatra Peter Fenwick propõe a teoria de que nossos cérebros não são os originadores da consciência, mas sim um filtro através do qual o universo é percebido. Semelhante à forma como só podemos ouvir certas frequências e ver certos comprimentos de onda. Para Fenwick, existem conotações espirituais aqui, onde a vida após a morte de alguma forma existe, graças a uma conexão mais profunda entre nossas consciências desvinculadas e o universo em geral. Apesar das pesquisas de Fenwick, e claro, de alguns outros estudos semelhantes, não existe uma regra aceita universalmente sobre se o que alguns chamam de espírito humano e outros de alma pode sobreviver à morte biológica. Mas a ideia de que isso possa acontecer é uma grande fonte do conforto para muitos. Falando fisicamente, podemos acompanhar o curso esperado de nossos cérebros e corpos uma vez que tenhamos falecido. Falando metafisicamente, não temos tanta certeza. Para alguns, não há nada depois da vida. Para outros, uma essência de nós mesmos permanece. É um ponto em que a teoria científica encontra a crença espiritual, onde aquela única resposta correta está sempre em debate. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se você gostou, se inscreva no canal e nos vemos em uma nova oportunidade.